Não, parei. Ah, obrigada. Tudo bem. Ok. Pessoal, Agora iniciamos a aproveitando, gravação. tá? Eu coloquei os links para vocês das atividades, para auxiliar nos estudos, salvem, né? Também tá na turma de vocês, mas às vezes, né? Salva ali no grupo que tu tem sozinho no WhatsApp, aproveita, né? E também o link, né? Do site oficial das normas. Ah, Luciana, é só colocar no Google ali NR9, NR15. Não, pessoal. Tem que procurar o site referência, que senão vem informação desatualizada, daí volta a atividade. Então, assim, ó, vamos trabalhar sempre com esse site para vocês terem melhores conhecimentos e aproveitar melhor a oportunidade dos envios, certo? Bom, pessoal, então a gente vai dar início, né, após as nossas apresentações aí e iniciando a gravação, falando um pouquinho sobre a nossa atividade número 1 da unidade curricular número 2. Bom, essa atividade, ela traz o que para nós no seu contexto, né? Uma das principais atribuições do técnico em segurança do trabalho é a identificação dos fatores de risco e a elaboração de propostas de medida de controle. Dessa forma, você foi contratado pela Metalúrgica 5 Rodas para realizar essa análise, buscando identificar os fatores de riscos químicos, físicos e biológicos da empresa. Mas para isso, a gente precisa conhecer essa empresa. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer ao acessar a atividade número 1 é conhecer a empresa. E para conhecer a empresa, vocês vão ter que clicar aqui nesse link, tá? Que ele fica em azulzinho no aba de vocês, que diz acesse o link e conheça as atividades. Então, vocês vão clicar nesse link e vai abrir para vocês um material em PDF. Quando a gente abre esse material em PDF, a gente vai ter as informações da empresa, tá? Deixa eu mostrar aqui, tá? Então, vai ter ali todos os setores que compõem a metalúrgica 5 rodas, e cada setor vai ter ali bem detalhado, né? O nome do setor, como vocês podem observar aqui no cabeçalho, né? A jornada de trabalho, então aqui está dizendo que é 8 horas. Aqui tem uma pequena descrição do que eles fazem nesse setor, correto? A quantidade de trabalhadores que vocês vão precisar colocar lá no cabeçalho da atividade. E aqui embaixo tem o que a gente diz que é o mais importante, né? É a identificação dos fatores de risco. Então, imaginem que vocês estão entrando dentro desse setor de corte, né? E estão observando esses 4 fatores de riscos, tá? Bom, vou entender então quais são esses riscos. E aí Doutora eu vou Luana, antes de tu continuar, vamos perguntar para nossa turma um exemplo de risco físico, por favor. Pessoal, coloquem no chat um exemplo de risco físico. Ué, cadê a nossa turma, Luana? Acho que eu não Onde é que tá? abandonado. Ó, apareceu, Luana. Não estamos sozinhas, ó. Isso mesmo, calor, ruído, que mais? Mais um físico. Mais um risco físico. Não temos mais? Muito bem. Estudar o conteúdo. Perfeito. Muito bem. E agora? E um químico? Agora mudou. Agora eu quero um exemplo de risco químico. Vapor. Que mais? Risco químico agora. Vamos focar no químico, pessoal. Névoas. Tá correto. Estamos indo bem, vamos lá. Mais um para a gente dar continuidade. Gases, muito bem. Isso aí, certo. Perfeito. Estão alinhados. Muito bem, pessoal. Obrigada pela participação. A gente vai dar continuidade na aula. Bom, uma vez que a gente conhece, então, o setor da empresa, né? Vocês vão clicar nesse outro link em azul que está dizendo clique aqui para baixar o modelo da atividade. Vocês vão baixar esse modelo no computador de vocês, vão fazer o preenchimento neste modelo
e depois vão enviar este mesmo modelo para a tutoria fazer a correção. Tá? Bom, o que diz aqui nos passos da atividade? Tá? No passo 1, né, que é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que identificar e classificar os fatores de riscos, os físicos, químicos e os biológicos, de acordo com o processo descritivo da empresa. Então, vocês conheceram a empresa, vocês já sabem quais são os riscos que tem em cada setor e vocês vão agora descrever isso em forma de tabela, tá? Vão fazer a identificação dos limites de tolerância, tá? E vocês vão verificar esse limite de tolerância, né, lá na NR15. Então, a tutora Luciana colocou aqui para nós no bate-papo o link oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, aonde vocês vão ter o acesso às normas regulamentadoras. Assim como ela falou, vou repetir porque é muito importante que vocês utilizem esse link para fazer o acesso às normas regulamentadoras, tá? Bom, lá na NR15, pessoal, vocês vão ver que tem 14 anexos, né? E aí vocês vão dizer, poxa, vou ter que procurar nos 14 anexos? É, mais ou menos. A gente tem uma dica aqui, quem tem papel e caneta aí anota, que é uma dica importante, tá? Lá dos 14 anexos que são encontrados, gente, na NR15, do 1 ao 10 são riscos físicos, tá? Então, do anexo 1 até o anexo 10, vocês vão falar, vão ver, né, conhecer os riscos físicos, tá? Que é aqueles riscos ali que vocês falaram, calor, ruído, umidade, radiação, né? Exceto o número 4, tá? O número 4 ele fala sobre iluminação, e hoje a iluminação ela está sendo tratada diretamente na NR17, então o número 4 ali, o anexo, ele foi revogado, ele não está sendo mais utilizado. Mas do 1 então até o 10, exceto o 4, vocês vão ter o conhecimento ali de todos os riscos físicos, tá? Do 1 até o 13, então o 11, na verdade, o 11, 12 e 13 são químicos, riscos químicos, tá? Do 11 e o 12, vocês vão encontrar riscos que são quantitativos, ou seja, os riscos que possuem limite de tolerância, correto? E o risco 13, ele é qualitativo, ou seja, ou ele não possui um limite de tolerância estabelecido em norma, né? Ou ele precisa de mais informações para determinar esse limite de tolerância, ou seja, ele é não determinado, né? O calor, por exemplo, quando vocês entram lá na atividade, tem um exemplo do calor, né? O calor ele tá ND ali, não determinado. Já vou dar a dica, né? Uma cola aí para vocês e dizer que ele é o único não determinado dessa atividade, tá? Então não terá outro. Os outros riscos ali ou terão um limite de tolerância estabelecido ou não. E aí quando não houver, ele é não aplicável, tá? Bom, vão identificar então os limites de tolerância de acordo com a NR15, tá? E esqueci de falar do anexo 14, né? Desculpa. O anexo 14 é riscos biológicos, tá? Então, lá no, e todos os riscos, né, biológicos, como a gente já sabe, eles são qualitativos, né? Eles não precisam ter uma medição, né, uma determinada quantidade, né, para obter a insalubridade ali para o trabalhador, né? Ele sendo identificado, né, a insalubridade já é válida, tá? E aí vocês vão fazer a identificação do tipo de monitoramento. Então eu já expliquei para vocês, né, que o ND ali, o não determinado, é quando a gente não tem determinação, pois precisa de mais informações para ter esse limite de tolerância, né, precisa fazer alguma análise, né. Não aplicável é quando vocês entrarem ali nas tabelas e não encontrar esse risco ali na tabela, então ele não possui, né, um limite de tolerância, ou ele pode estar em outra, né, NR, enfim, mas não está dentro da NR15, então ele não possui um limite, ele vai ser não aplicável, NA. E os riscos que vocês encontrarem,
né, o limite de tolerância. Então, por exemplo, o ruído a gente sabe que possui um limite de tolerância. Esse é um risco que vocês vão encontrar ali nos anexos. Então, ele possui um limite de tolerância, vocês vão colocar ali na tabela o limite de tolerância. Tá? Vamos fazer a identificação depois na fase 2, ali, indicando as formas de controle. Quando a gente fala de formas de controle, a gente está falando ali dos controles na fonte, na trajetória e no receptor, que gera muita dúvida, então a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. E por último, descrever os efeitos ali à saúde, né, considerando os fatores de risco identificados, tá? Bom, uma vez que vocês leram e já sabem o que tem que fazer, vocês vão abrir a atividade e fazer o preenchimento dela. Vão sempre iniciar preenchendo aqui o nome da empresa e o número de funcionários, né? Já sabemos que o nome da metalúrgica é Metalúrgica 5 Rodas e que o número de funcionários aparece ali também naquele material em PDF, né? Lá um pouquinho abaixo ali do cabeçalho vai ter os bonequinhos ali, né? Indicando a quantidade de trabalhadores. Então vocês vão colocar aqui. Feito isso, né, já tem um exemplo aqui mostrando para vocês como que funciona o preenchimento da tabela, mas ela é bem simples, tá? Como que vocês vão fazer? Vocês verificaram lá no material PDF, né, que existem os riscos e ali, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, o setor de corte, né, já tem aqui a tabela de identificação. Vocês vão ter que pegar esses riscos aqui e colocar esses riscos lá na nossa tabela. A tabela é dividida em riscos físicos e riscos químicos. Então, aí já dá uma resposta para vocês que não existe risco biológico na nossa metalúrgica e 5 rodas. Tá? Então, vocês vão encontrar risco físico e risco químico. O primeiro risco que a gente tem aqui é o risco do ácido fosfórico. Quem é que pode me dizer se o ácido fosfórico ele é um risco químico ou físico? Cadê as meninas? Estavam com tudo aí na ponta da língua. Vamos lá, gente, escrevam aí no chat. O ácido fosfórico, ele é um risco químico ou físico? Pode chutar, se tiver errado não tem problema. Aqui vocês também vão ter 4 oportunidades. A gente vai deixar vocês mandarem várias vezes, não tem problema. Químico. Obrigada, guria. Muito bem, pessoal. Isso aí, tá certo. É um risco químico, né? Assim como o vapor de 2-butoxetanol, que também é um risco químico. E o ruído e a vibração? Eles são riscos químicos ou físicos? Físico, perfeito, Nayara. Isso Muito aí. bem. Isso aí, gurias. Exatamente. Então, a gente já sabe que no setor de corte, eu tenho 2 riscos químicos e 2 riscos físicos. Então, eu vou preencher na minha tabelinha, né? Vou preencher aqui. No físico, eu tenho ruído, né? O setor, né? Qual que é o setor que eu tenho? Corte, certo? E assim eu vou fazer para todos os riscos que eu encontrar. Os físicos, os químicos, né? Vou colocar aqui embaixo na tabelinha do químico. Pessoal, assim, o número de linhas nesta atividade, não são em todas, tá? Mas nesta atividade, tá? De forma pontual, está exatamente com a quantidade correta de riscos que vocês vão encontrar. Ou seja, vocês vão encontrar 5 riscos químicos, 5 riscos físicos e 12 riscos químicos, tá? Então, já está na quantidade correta. Agora, o que vocês vão fazer? Pode ser que o ruído esteja presente em outros setores, correto? Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar uma vírgula e colocar o
os outros ou o outro setor, tá? Então, se tiver 4 setores com o mesmo risco, vocês vão colocar aqui os 4 setores, tá? Aí vocês vão colocar todos os outros, né? Os outros riscos, conforme a nossa tabelinha. E aí vocês vão entrar lá na NR15 para verificar o limite de tolerância, certo? Nesta atividade em específico, tem um risco químico, que é o 2-butoxetanol, que ele tem uma particularidade. Outros químicos também têm, tá? Então, para que vocês estejam ligados, né, e já saibam, né, eu trouxe exatamente esse exemplo para vocês. Quando vocês entrarem lá na NR15, vocês vão se deparar com essas tabelas aqui. E aí vocês vão procurar ali, né, dá um Ctrl F, vai procurar butoxetanol. E aí vocês vão se deparar com isso aqui. Uma primeira impressão que vocês vão ter, por exemplo, é, bom, não tem limite de tolerância, né? Mas tem uma informação bem importante que tá aqui, ó. Vide butilcelossolve. Esse vide, ele tá nos informando que a gente precisa buscar o butilcelossolve para encontrar o limite de tolerância do butoxetanol. Então, vocês vão pesquisar por butilcelossolve e aí sim, vão encontrar o butilcelossolve. Então, vocês vão utilizar esse limite de tolerância aqui para informar o limite de tolerância do butoxetanol. Uma coisa bem importante, tá? Aqui na tabela não está aparecendo, mas aqui em cima vocês vão ter a unidade de medida, tá? Então, aqui nessa primeira coluna que vocês estão vendo, esse 39, ele é 39 ppm, tá? Partículas por milhão, né? E aqui na segunda coluna é miligrama por metro cúbico, miligrama por metro cúbico. Então, são 39 ppm ou 190 miligrama por metro cúbico. Vocês podem optar por um ou outro, tá? Não precisa necessariamente vocês colocarem os dois. Às vezes o pessoal acaba colocando, mas não tem problema, tá? Quando vocês forem fazer um laudo, alguma coisa, vocês podem optar por trabalhar com a unidade de medida, aquela que vocês se adaptam melhor, que vocês têm um maior conhecimento, tá? Então, Luana, aproveitando, tá? Só para avisar quem está entrando, eu coloquei no chat também o Drops que fala como pesquisar no anexo 11 da NR15. Tá? Ali tem o link, né? Caso vocês fiquem com alguma outra dúvida, vai auxiliar vocês na pesquisa também. Isso. O 11 e o 12, eles são quantitativos, né? Bom, e aí, gente, aqui nessa terceira coluna, tá? Para conhecimento, vocês não vão colocar isso na atividade, mas já vai ter aqui o grau de insalubridade, tá? Se é mínimo, médio ou máximo, tá? Então, por exemplo, né, do nosso butoxetanol é grau médio, né? Então, os colaboradores que estão expostos a esse produto químico, né, risco químico, acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma, eles são aptos, né, a receberem aí o grau médio de insalubridade, né, que é, se eu não me engano, 20% do salário, do salário mínimo regional, né. Não me lembro muito bem qual é, se é 20, 30 e 40 ou é 10, 20, 40, tu lembra, Luciano? Desculpa, Luana, eu estava respondendo uma mensagem no chat. Ah, tá. Não, eu estou tentando lembrar os graus de insalubridade. É 10, 20 e 40. E 40, isso, né? 30 então, é periculosidade. Isso. 10%, 20% isso. Ou 40% isso. Do salário regional. Isso. Né? O salário mínimo aí na verdade, regional não, né? Do país,
né? Sim. Que é um só. Então tá, gente. A forma que vocês vão verificar todos os químicos e físicos e também os biológicos são qualitativos, na verdade, né? Mas os riscos e os físicos, os químicos e os físicos que possuem limite de tolerância, dessa forma que vocês vão encontrar, ok? Então, vocês vão pegar a atividade de vocês e vão fazer esse preenchimento, tá? Deixa eu voltar ali. Então, vamos colocar todos os fatores de risco, cada fator de risco, todos os setores que ele se encontra, né? Limites de tolerância, aqueles limites que vocês não encontrarem, né? Vocês vão deixar ele em branco, né? Encontrou o limite de tolerância, o tipo de monitoramento é quantitativo. Não encontrou o limite de tolerância, o tipo de monitoramento é qualitativo, certo? Quando for qualitativo, né? Aqui no limite de tolerância vocês coloquem NA, correto? Nessa primeira parte da atividade, alguém tem alguma dúvida? Atividade 1, pessoal, alguma dúvida? Tá certo? Não, é a primeira parte, né, gente? Vamos para a segunda agora. Sim, sim. Alguma dúvida como preencher, como pesquisar? Reforçando, coloquei ali o link também para ajudar vocês depois. Até aqui, ok? Podemos ir para o passo 2? Ok. Acho que tá então, ok, Luana. Pode dar seguimento. Tá bom. Vamos para o passo 2, então, gente. O que fala aqui no contexto para nós, né? Indique formas de controle possíveis para os fatores de risco conforme a tabela a seguir. Cite pelo menos uma forma de controle em cada célula. E os controles que estão marcados com um asterisco, eles não devem ser preenchidos, tá? Bom, o que é importante de dica nesta atividade aqui? Se vocês têm dúvidas, né, nos controles, tentem encontrar pelo menos um que vocês tenham certeza que esteja correto. Por muitas vezes o pessoal acaba colocando vários controles e aí muitos não estão corretos, né? Alguns estão e outros não. E aí a atividade acaba voltando, dando um retrabalho, né? Então, se vocês colocarem apenas um controle e esse controle estiver correto, vocês, né, podem enviar que vai estar certinho ali. Só um minutinho, pessoal, que eu já. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Acho que a tutora teve alguma falha na internet dela. Só um momento. Voltei, gente. Então, lembrando, né? Se tem asterisco, então, na atividade, não coloca. E todas as formas de controle, né? Tenham certeza dessas formas que vocês vão estar colocando ali. Bom, para a gente entender essas medidas de controle, a gente tem que relembrar aqui a hierarquia das medidas de controle. Então, durante toda a vida profissional de vocês, enquanto técnicos em segurança do trabalho, vocês vão trabalhar em cima dessa hierarquia de controle aqui, né? Tendo aqui uma pirâmide invertida, que a gente chama, né? Sendo que o EPI, que normalmente a primeira coisa que a gente fala quando lembra, né, em segurança do trabalho, ele é o menos efetivo, tá? Por quê? Porque quando a gente entrega um EPI para o trabalhador, a gente está utilizando a nossa última cartada, né, a nossa última opção. Isso quer dizer que todas as outras medidas já foram tentadas, né, ou testadas, implementadas, e elas não funcionaram. Então, antes da gente entregar um EPI para o trabalhador, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar eliminar esse risco, né? Quando a gente faz eliminação ou substituição, a gente está trabalhando na fonte, né? Fazendo controles de engenharia, né? Então, manutenção, troca de pneu, instalação de amortecedores, instalação de cabine acústica, né? São controles de engenharia, né? E aí, quando a gente trabalha nos controles administrativos e EPI, vão ser controles diretamente no trabalhador,
tá? Controles administrativos, a gente fala de treinamentos, programas, campanhas, conscientização, né, do trabalhador, audiometria, por exemplo, quando a gente fala do ruído, né, programas de saúde. E, por último, então, o EPI, tá? Então, a gente sempre, nem sempre vamos conseguir, né, mas a gente sempre vai tentar, né, trabalhar dessa forma, certo? Bom, aqui eu trouxe uma imagem para vocês que eu acho que consegue mostrar de uma forma bem clara, né, o que é a fonte, o percurso e o trabalhador. Esse percurso aqui é o que a gente chama de trajetória, é assim que vai estar ali na atividade de vocês, tá? E o trabalhador é o receptor. Então, quando a gente tem uma fonte aqui, que são esses químicos, né, eu estou direto aqui na bombona com o produto químico, exalando aqui o gás tóxico, um gás tóxico pro trabalhador, correto? O que eu posso fazer aqui nessa fonte, né, para tentar eliminar, substituir, né, esse produto? Bom, eu posso tentar tirar esse produto e não ser mais utilizado na minha produção, na minha operação. Muitas vezes isso não é possível, né? Então a gente tenta a substituição. Ah, eu estou utilizando o produto X e eu encontrei uma outra alternativa no mercado Y que é menos tóxica. Ok, vamos fazer a troca então e substituir esse produto. Ah, não temos ainda um produto que seja suficiente bom, né, para fazer a troca. Bom, ok, o que a gente consegue fazer então no percurso, que é entre a fonte e o trabalhador, né? Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui nesse percurso, né, para que não chegue até o trabalhador esse gás tóxico. E aí a gente pode trabalhar com instalação de ventilação, exaustão, barreira física, né? Tem algumas opções. E aí, quando nem isso aqui é possível, ou não é suficientemente seguro ainda para o trabalhador, aí sim a gente vai entregar uma máscara para esse trabalhador, né? Ou outros EPIs, mas no caso, né, de um gás tóxico seria uma máscara, certo, gente? Então, mais ou menos é dessa forma que a gente deve pensar. Então, imaginem esse desenho aqui, né? Quando vocês forem fazer a atividade, para que vocês tenham, né, uma visão mais clara do que escrever, do que colocar ali. E aí a gente vai para a nossa atividade, né? Que tem aqui então as formas de controle, né? Os riscos que vocês já descreveram, né, na atividade. E aí vocês vão colocar aqui algumas formas de controle na fonte, na trajetória e diretamente no receptor, tá? Então, dando um exemplo, né, como a gente falou antes ali de um gás tóxico, né, a gente poderia colocar como controle na fonte a substituição desse produto, né, por um produto que seja menos agressivo ao trabalhador, que seja menos agressivo ao trabalhador. Um controle na trajetória poderia ser exaustão, poderia ser ventilação, né? E um controle no receptor, o uso de um EPI, né, de proteção respiratória, treinamento, exame médico ali, anual, semestral, de acordo com a necessidade e orientação do médico do trabalho. E aqui, por último, né, a gente tem o passo 3, que fala que agora que a gente já identificou, né, todos os fatores de riscos, conhecemos aí os limites de tolerância, é o momento então da gente descrever os possíveis efeitos à saúde do trabalhador. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Já retorno, só vou tomar uma água. Pessoal, alguma dúvida aqui no passo 1 e no passo 2? Agora a gente vai finalizar, né, o passo 3 da atividade 1. Tudo certo? Todo mundo já foi aprovado nessa atividade? Tudo ok? Ai, que bom.
Certo. Qual a cidade de vocês, pessoal? Eu falo do Rio Grande do Sul, Imbé. Ainda não? São Paulo? Aqui eu nem posso reclamar hoje, sabe? Hoje tá 22 graus, então tá tudo certo. Tem dias que tá frio mesmo. Isso que é o legal da questão do ensino à distância, né? Olha só a oportunidade que a gente tem, né? De conhecer pessoas que estão em São Paulo, Goiás, Minas, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Né? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Imbé, praia no litoral, no Rio Grande do Sul. Claro, né? Não se compara com as praias nos outros estados, mas um dia a gente chega lá. Né? Voltei. Ó, voltou. Voltei. Bom, gente, então aqui vocês vão descrever os efeitos à saúde do trabalhador, tá? Os riscos químicos, né? Vocês vão conhecer os efeitos da saúde pesquisando diretamente na FISPIC do produto, né? A FISPIC é a ficha de informação de segurança de produtos químicos, né? Agora também, né? Atualmente chamada como a FDS, né? Não sei se é de conhecimento de todos, provavelmente sim, né? Mas no ano passado, nos meados de julho, se eu não me engano, foi atualizada a nossa NBR, a 14725, que fala ali sobre as sessões obrigatórias, informações necessárias que precisa ter essa ficha de informação do produto, né? E aí as empresas agora têm, né? Tinha 2 anos, agora tem mais um ano aí, um pouquinho menos, até julho de 25, para estar fazendo essa modificação no documento. Então, todo o fabricante de produto químico, ele precisa emitir, né, essa ficha, né, para que todos tenham o acesso a esse conteúdo, né? O que tem numa FISPIC, né, para dar um spoiler aí para vocês, né? Tem informações, por exemplo, sobre a composição desse produto, o que acontece, né, num acidente, se esse produto cair no chão, né, ter contato com o solo, ter contato com o rio, né, com lençol freático, o que acontece se, por exemplo, alguém ingerir esse produto, né, sem querer, vai ali, engole, né, um pouco, confunde, né, uma garrafa ali, muitas vezes acontece, tu tá utilizando qualquer recipiente para armazenar o produto, não está identificado, acaba sendo utilizado de outras formas, né? O que acontece se esse produto químico cair no olho, por exemplo, né? Um acidente ocular, o que faz? Então, a FISPIC é mais ou menos como se fosse a bula do remédio. Tudo que vocês pensarem, né, de informação vai estar ali na FISPIC, inclusive os efeitos à saúde aí do trabalhador. Então, a FISPIC agora muito em breve será chamada somente de FDS, né, que é a ficha de dados de segurança de produtos químicos. Então já fica aí mais uma dica para vocês, né, que foi uma atualização bem significativa, né, aqui para o Brasil, uma vez que agora a gente também está fazendo parte aí do GHS, né, que é aquele sistema global aí que trata sobre a classificação e a rotulagem dos produtos químicos. Então, foi muito positivo, principalmente para nós aí da área de segurança do trabalho. A gente ganhou muito aí com essa atualização da norma. Bom, então, o risco químico vocês já sabem onde procurar, e o risco físico, tá? Vocês podem colocar no Google? Pode, né? Oriento fazer isso? Não, porque no nosso conteúdo, no nosso material didático, tem os efeitos à saúde referente aos riscos físicos. Então, a minha orientação é que vocês procurem, né, no conteúdo aqui da escola, tá? Alguma dúvida, pessoal, referente à nossa atividade 1? Vamos lá, pessoal. Atividade 1. Valendo! Alguém tem dúvidas? Lembra que eu falei para vocês, né? Dúvidas são dívidas depois. Todo mundo quer quitar as dívidas. Mais alguém? Podemos passar para a atividade 2? Acho que não tem dúvida não, Luana. Podemos dar seguimento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a nossa atividade 2, tá? Qual que é o contexto da nossa atividade 2? Ela fala o seguinte: ainda
se tratando da metalúrgica 5 rodas, após a identificação dos fatores de risco, você, né, técnico em segurança do trabalho, vai ter que apoiar a CIPA na elaboração do mapa de riscos da empresa. Caso necessário, você pode revisitar o processo, né, entrando aqui no link disponibilizado. Então, tá aqui o mesmo material em PDF com todos os setores e riscos da metalúrgica, estão todos aqui. Vocês podem simplesmente pegar a atividade 1, né, e fazer a separação ali na tabela dos setores e os riscos, ou se quiserem também podem abrir aqui novamente o PDF para relembrar aí quais são os riscos de cada setor. Uma vez que vocês se lembraram, né, relembraram aí dos riscos, né, da metalúrgica, vocês vão fazer a classificação desses riscos, né, fazendo então a identificação e associando aí o grau de risco, informando se esse grau é pequeno, médio ou grande, né? E as cores que definem. Tem algumas atividades que a gente recebe que tá assim, baixo, médio e alto. 1, 2 e 3, né? Mas a classificação, né, correta do grau de risco é pequeno, médio ou grande, tá? E aí a gente tem as cores, né? E aí pergunto para vocês, se vocês estão alinhados, já devem com certeza, né, nessa altura do campeonato aí já saber de cor, mas vou perguntar para vocês. O risco químico, qual é a cor que representa, né, o risco químico? Alguém sabe? Qual é a cor do risco químico, pessoal? Acertou? Acho que vermelho. Achou certo, Natália, muito bem. É vermelho. Então, Isso sempre mesmo, que... Esther. Uhum. Isso aí. Sempre que vocês forem falar, então, de risco químico, né, eles vão sempre ser identificados pela cor vermelha, tá? E o risco físico, que é o outro risco, né, que a gente tem na atividade. Verde. Sabe? Verde. Verde, isso aí. É verde. Risco verde. Eu tô com a minha pequena aqui do lado, ainda dei um tchauzinho para vocês. Vou fechar a câmera, porque senão ela é capaz dela querer ficar aqui do meu lado, assistindo a aula junto. Mas vamos lá, tá certo então. O risco físico é o risco verde. Olá, ó, a Esther te deu oi, Ana. Ela fica aqui toda fodida, né? Ok. Ah, a Esther. Tá bom. Mas vamos lá. Desculpa aí pela interferência, mas quem tem filho sabe que a gente dificilmente consegue fazer alguma coisa em casa sem ter nenhuma interferência, né? Então tava demorando, né? Até agora ela não tinha aparecido, né? Mas vamos lá. Então, risco químico, né? Vermelho, risco físico, verde. Então, vocês podem acessar novamente o link, né? Para ter o conhecimento, relembrar ali quais são os riscos, né? De cada setor. E aí vão abrir a atividade. Ela vai abrir não exatamente dessa forma, né? Mas todas as tabelinhas aqui, uma embaixo da outra, com os 4 setores apresentados na metalúrgica. Então, o setor administrativo, o setor de soldagem, o setor de corte e o setor de pintura. Dica, né? Nesta atividade aqui, as linhas elas não estão exatamente como conforme a quantidade de linhas, tá? Então, o que eu peço para vocês? Se precisar, insiram linhas, né? Clica ali com o botão direito, né? Inserir linha, insiram linhas aqui, caso seja necessário, ok? Bom, no setor de corte, a gente sabe então que a gente tem o risco físico,
né, que é o ruído e vibração de mãos e braços, correto? E o químico, que é o ácido fosfórico e o botox de 2-butoxetanol, né? Então a gente vai fazer o preenchimento aqui dos dois, né, dos 4, né, na verdade os 4 riscos. E aí a gente vai colocar se esse grau de risco, ele é pequeno, médio ou grande. Aqui às vezes gera muita confusão, tá? Assim, gente, não tem uma receita de bolo, tá? Não tem. Se a gente fosse fazer isso, né, lá dentro da fábrica, né, na operação, conversando com os colaboradores, a gente iria perguntar para eles como que eles sentem esse risco lá, né, se é pequeno, médio ou grande. Como aqui a gente está fazendo uma simulação, o que a gente pede para vocês? Que vocês imaginem esse risco de uma forma que todas as medidas de controle que vocês colocaram lá no passo 2 da atividade 1, lembra que vocês colocaram lá as medidas de controle na fonte, na trajetória, no receptor? Quando vocês forem preencher aqui no grau de risco, imaginem que esse risco, por exemplo, ruído, que esse risco de ruído, ele já tem a implementação de todas as medidas de controle que vocês propuseram lá na atividade 1, correto? Se mesmo assim vocês entenderem que esse risco de ruído, mesmo com as medidas implantadas, ele é um risco grande, vocês podem colocar aqui que ele é grande, não tem problema nenhum, tá? Opa. Uma outra dica, pessoal, nessa situação do mapa não aparece o risco ergonômico e nem o risco de acidente, que às vezes a atividade volta por isso, porque colocaram o ergonômico e o de acidente. Exatamente. É só, gente, o risco físico-químico, e aí já vou deixar que vocês já sabem, né, que risco biológico não tem, né, não tinha lá na atividade 1, também não vai ter aqui na atividade 2, tá? Aparece a representação dele, se você quiser acrescentar, vai estar ali na parte do banheiro, né? Onde aparece a representação no mapa. Daí não precisa alterar nem apagar, né? Isso, porque a gente não tá, a gente foi contratados, né, para fazer aí o levantamento do setor administrativo, solda, corte e pintura, tá? Então, nestes setores aqui, não tem risco biológico. Então, vocês podem deixar em branco ou colocar o NA, tá? Então, vocês colocaram o risco, colocaram o grau desse risco, e aí vocês vão colocar a cor, né? Vão indicar se é risco físico vai ser verde, se for risco químico vai ser vermelho, tá? Fez o preenchimento, vocês vão para a montagem do layout. Como que vocês vão fazer essa montagem do layout? Bom, a gente já sabe, né, que lá no setor de corte tem risco químico e tem risco físico. De acordo com o que vocês colocaram lá, por exemplo, se vocês colocaram que é médio, né, o grau de risco químico e físico, vocês vão clicar aqui em cima dessa bolinha e vão arrastar essa bolinha para cá. Da mesma forma com o risco físico. Vocês vão arrastar e vão colocar a bolinha aqui. Se for bolinha grande, se for bolinha média, vão pegar a bolinha média aqui e vão arrastar para lá, tá? Como que vai ficar depois, né? Mais ou menos assim, né? Vão arrastar a bolinha e aí vai ter identificação. Para que serve esse mapa, né? Hoje ele já não é mais um item obrigatório lá da NR5, tá? Há um tempo atrás era um item obrigatório, né? Anualmente ou a cada, às vezes, 3 meses, 6 meses, dependia da empresa. A cada alteração na empresa, né? Isso. Mas minimamente, né, uma vez por ano, esse mapa de risco deveria ser atualizado. E nas empresas que não tinha, né, ao se formar a CIPA, era então uma das primeiras atribuições da CIPA, né, era fazer o levantamento e a implantação aí do mapa de risco. Como fazia, né? Como era, ainda é muito feito, tá, gente? Não é que ele não é mais feito,
Tá? Ainda ele é elaborado em muitas empresas, ainda é revisado na maior parte das empresas que já possui, porque a legislação ela diz que não precisa mais ter um mapa de risco, mas que precisa ter em um local visível da empresa os riscos, né, para os trabalhadores. Então, já é de conhecimento de todos o mapa de risco, né? Tá todo mundo já habituado, então ele continua fazendo parte do nosso dia a dia. E sempre que a CIPA inicia esse processo, é claro que o técnico em segurança ele vai apoiar, né? Por ser ali o entendedor, o conhecedor do assunto, né? Então vai estar ali para ajudar e para apoiar. Mas não é mais um item obrigatório. Mas como que funciona, né? Vai lá na área operacional, né? Faz uma entrevista com os colaboradores e sente desses colaboradores, coleta dos colaboradores as informações. Quais riscos que vocês têm aqui? Né? Ah, tem esse produto, faz um levantamento lá dos produtos químicos. Tá, e o que tu acha? Esse grau de risco aqui para ti, tu acha que ele é grande? Tu acha que ele é médio? Tu acha que é pequeno? Como que tu sente isso? Né? Então, lá no LTCAT, tá, pode ter um ruído, né, que ele não é insalubre, ele não está acima do limite de tolerância, mas para o trabalhador que está atuando lá na máquina, ele entende que aquele risco é grande, e uma coisa não afeta a outra, tá? Porque o mapa de risco, ele realmente ele é uma descrição da sensação dos colaboradores em relação aos riscos, tá? Então, é dessa forma, né, que era feito e ainda é, né, em muitas empresas. E aí, depois que monta ali o layout, né, imprime-se, né, numa folha 4, numa folha grande ou manda fazer em formato de placa também, enfim, né, e coloca disponível no setor. A ideia é que quando chegue alguém de fora para conhecer esse setor, ou alguém que está iniciando nesse setor, tenha o conhecimento de quais são os riscos ali existentes, para ter o maior cuidado, para entender a importância da utilização, né, do EPI. Então, ele é uma foto, né, de como os colaboradores enxergam ali o setor, tá? Então, mais ou menos é dessa forma. Bom, dessa atividade 2, gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Vocês têm alguma dúvida? Pessoal, pode perguntar. Sempre acontece dúvidas em relação a como criar as bolinhas. Às vezes o pessoal fica com dúvida. Não? Não? Nenhuma dúvida? Certo. Então tá. Bom, e aí a atividade 3, gente, ela não tem muito o que a gente explicar aqui para vocês, mas o que a gente pode falar da atividade 3, tá? Ela é uma atividade objetiva, né? Possuem 10 questões. Dessas 10 questões, vocês vão ter 4 opções de resposta e apenas uma, né, estará correta, então vocês têm que selecionar uma. Para atingir a menção A na atividade, vocês têm que acertar pelo menos 9. Vocês estão enxergando o meu número? Tá meio tortinho, mas a gente tá enxergando. Ah, então não pedi para ficar bonito, né? Vocês estavam enxergando. Sim. Então, tem que ter o 9 questões acertadas, tá? Corretas. Lembrando que é automática essa correção, né, Luana? Não passa pelo tutor, né? Isso aí, essa aqui não passa por nós. O que pode acontecer? Vocês estão ali fazendo atividade, estão lendo aqui o frentista, mas aqui eu fiquei com dúvida. Vou chamar minha tutora para conversar. Quero um pouco mais de explicação sobre esse conteúdo que eu não entendi muito bem. Vocês podem fazer isso a qualquer momento, tá? O que vocês não podem fazer é nos pedir a resposta, né? Isso a gente não vai fazer, porque a gente não dá o peixe, né? A gente está aqui para ensinar vocês a pescar. Então a gente vai ensinar, mostrar, tentar mostrar para vocês onde vocês conseguem essa informação, né? Explicar o conteúdo talvez de uma forma diferente, né?
para até vocês conseguirem entender para voltar aqui na atividade. E como que vocês fazem isso, né? Ah, tô aqui na pergunta 5 e não vou mais fazer hoje, vou conversar com a minha tutora, vou tentar terminar amanhã. Vocês vão vir aqui embaixo e vão clicar no salvar todas as respostas. Uma vez que vocês salvaram as respostas e vocês voltarem amanhã ou depois de amanhã, vocês vão entrar e as perguntas que vocês já responderam estarão com a resposta já de vocês. Uma vez que vocês fazem isso, né, o tutor não tem acesso e nem o sistema vai entender que vocês já fizeram a atividade. Então, quando vocês terminarem de preencher as 10 perguntas, vocês vão vir aqui em salvar e enviar. Somente clicando aqui é que a gente vai conseguir ter a menção ali de vocês depois, tá? Porque o tutor não tem acesso. A gente só consegue ver a nota ali, o resultado de vocês, né? Se vocês atingiram o objetivo ou não. Então, a gente precisa desse salvar e enviar, tá? Fizeram, mandaram, foi enviado, veio o retorno já na hora para vocês. Vocês acertaram 8 questões. Vocês vão ganhar um PA, um parcialmente atingido, né? Quer dizer que vocês atingiram a maior parte do conteúdo. Vocês vão ter que reiniciar essa atividade, ela também tem 4 tentativas, assim como as demais atividades, mas aqui tem uma dica bem importante para vocês, tá? Uma vez que vocês iniciam de novo a atividade, as perguntas, elas não serão as mesmas, tá? Talvez uma ou outra seja, sim, a mesma, né, da mesma atividade anterior, mas muito provável que a maior parte vai ter mudado, tá? Porque muda as questões. Uma vez que muda as questões, também vai mudar as ordens ali das questões, então nunca peguem um gabarito, né, e refaçam na tentativa seguinte, tá? Que vocês vão receber uma nota provavelmente ainda pior, né? Então, uma vez que comecem de novo, leiam, né, com muita atenção todas as perguntas, voltem no conteúdo, pesquisem de novo, né? O nosso conteúdo tá bem explicativo, assistam os vídeos. Ainda tenho dúvida, então não faça atividade, chama o tutor, conversa com o tutor, pede um pouco mais de explicação, a gente pode fazer isso, né? Então a gente pode explicar de uma forma diferente para vocês, né? A gente sabe que às vezes a gente, por mensagem ali no Fale com o Tutor, muitas vezes a gente não consegue explicar correto, assim, correto a gente vai explicar, mas não com tanta clareza quanto aqui num bate-papo, né? Mas a gente vai se esforçar ao máximo, vai mandar um vídeo, vai mandar uma imagem, né? Alguma coisa para facilitar a aprendizagem de vocês. Então, usem isso, né? Porque é um recurso, né, valioso que vocês têm, tá? Então, utilizem os tutores, tá? Bom, da atividade 3 é isso, tá? Não sei se vocês têm uma dúvida, né? Nem tiveram muita dúvida, né? Ficaram só me ouvindo, né? Ó, Fernando, é a primeira vez no bate-papo e muito bom. Que legal, Fernando. Olha, te agradeço muito pela Ficamos participação. Felizes com o retorno, né? Agradeço a todos vocês. Exatamente. A gente vai colocar aqui, gente, no bate-papo, tá? O link. Se vocês puderem, né, tiverem um minutinho para entrar ali nesse link e deixar um elogio, uma sugestão de melhoria para mim e para a tutora Luciana, a gente fica extremamente gratas, né? Se puder citar o nosso nome, é melhor, porque daí esse elogio ou uma sugestão de melhoria chega diretamente para nós, então a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Ficar motivada se for um elogio e ficar aí, como é que eu posso dizer, lisonjeada por uma sugestão de melhoria que com certeza vai ser aplicada aí no futuro, nos nossos próximos momentos com os outros alunos ou até com a turma, né, de vocês de novo. Então, deixei aí o link, né? Vocês podem ficar bem à vontade, se puderem realmente acessar ali, 2 minutinhos só, né? A gente agradece muito. Se ainda tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, a gente ainda tem
um minutinho, a gente, se precisar, fica um minutinho a mais, não tem problema nenhum. O importante é vocês saírem daqui sem dúvidas, tá? Estamos à disposição, pessoal. Isso aí. Vou deixar aqui na tela também, né, o nosso agradecimento, o link aqui para acesso no Fale Conosco, né? Agradeço imensamente o apoio aí da tutora Luciana. Agradeço vocês pela participação, desejo que tenham uma ótima noite, né? E um ótimo início aí de semana, tá? Obrigada, doutora Luana. Também um prazer dividir esse momento com você e com a turma, né? Ficamos à disposição, pessoal. Dúvidas, podem colocar, a gente ainda pode ficar mais um tempinho conversando com vocês. Ninguém tem dúvida? Tem certeza? Aproveita esse momento, não precisa ter vergonha. É o momento de errar agora. O pessoal fica quietinho, a gente fica com dois pensamentos. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Ou estão com vergonha. Olha, o técnico de segurança do trabalho, gente, se Não tem pode. vergonha, tem que perder. Porque vocês vão precisar... Uma dica também, né, Luana? Estudem as siglas, porque um técnico de segurança adora uma sigla. É verdade. É verdade. Vai para uma reunião, começa a falar aquele monte de siglas, só tu vai entender. Então, sempre, quando for falar uma sigla, já dá o significado quando tu vai conversar com alguém que não é da área. Senão a pessoa vai te olhar e vai dizer assim, o que é EPC? O que é uma APR? O que é uma LTCAT? E assim vai. Aí a gente fala em siglas, né? Sim. É verdade. Pessoal, uma boa semana. Se cuidem e até uma próxima, então. Uma boa noite. Abraço. Abraço, Obrigada. pessoal. Abraço, pessoal. Obrigada. Até mais.